Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou o Frederico Gino e hoje, cara, uma entrevistada muito especial, Ana Alice, campeã da Libertadores. Outro nível esse canal, cara. E quem diria que a gente entrevistou uma campeã de Libertadores, né? Mas antes da gente começar, gostaria de agradecer a Ferroviária e a assessoria dela de ter liberado ela para conversar com a gente. Também, aquele esquema, né, gente? Deixa o like no canal, deixa o comentário, se inscreve, ativa o sininho de notificações. O último vídeo da entrevista com a Beatriz Silva foi um sucesso. Ela gostou muito dos comentários, gostou muito da repercussão, então faz essa força aí para ela também, né? Vamos ajudar. Bom, e antes da gente começar, Greg, solta a vinheta aí. Muito bem, gente, e como de praxe, eu tô com a minha colinha aqui, né, para trazer o máximo de informação para vocês. E antes de começar o bate-papo com ela, vamos falar quem é a Ferroviária, o time que ela defende, e quem é a Ana Alice. Começar pela Ferroviária. Na minha opinião, a Ferroviária, junto com o São José, é um dos times mais tradicionais do futebol feminino, é um dos times que tem um dos projetos mais longos, né? Tanto que tem muitos títulos na sua bagagem, tem 4 campeonatos paulistas, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores, uma delas que a Ana Alice acabou de ganhar, né? Detalhe que a Ferroviária está com um time tão forte que esse ano foi a segunda final de Libertadores seguida. Ano passado perdeu para o Corinthians, esse ano não teve jeito, ficou com elas. E vamos falar um pouco da nossa convidada, da Ana Alice, né? Ela é zagueira, tem 32 anos, é de Minas Gerais, tanto que tem o camisa Atlético Mineiro, que foi um dos primeiros clubes ali que ela passou. Os clubes que ela defendeu, como já falei, tem o Atlético Mineiro, o Juventus aqui de São Paulo, o Botucatu, o Rio Preto, onde ela conseguiu fazer uma história bem legal, conquistou títulos, eu até acredito que foi lá que ela chamou a atenção do exterior, né? Depois ela foi para Israel para jogar no Kiryat, acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Depois, então, mais difícil. O Benfica de Portugal, depois ela voltou ao Brasil, passou pelo Grêmio e hoje está na Ferroviária. Esqueci alguma coisa desse seu currículo fabuloso? Ah, esqueci de falar dos títulos, vamos falar dos títulos, né? Ela também é multicampeã. Ela foi campeã brasileira em 2015 pelo Rio Preto, tá bom? Inclusive a Beatriz, que a gente entrevistou na semana passada, tá? Foi a vice-campeã. Então temos aí já. Parece que a tradição é pegar só quem jogou aquela final. Depois, campeã brasileira no seguinte, não cansada de um, tentou logo fazer uma dupla. Foi campeã paulista pelo Rio Preto, 2 vezes, bicampeã 2016 e 2017. Depois, quando ela foi para Israel, ela ganhou 2 vezes a Liga de Israel. Em Portugal, ganhou a Taça de Portugal, que inclusive tem números fantásticos na competição. No ano 18, 19, voltou para o Brasil no Grêmio 2019 e 2020, desculpa, e agora 2021 ganhou a Libertadores com a Ferroviária. E aí, Ana, esqueci alguma coisa desse seu currículo fantástico? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz em poder falar um pouquinho da minha história para vocês. Vamos começar. A primeira pergunta é aquela pergunta básica. Lá no começo da sua carreira, quais as principais dificuldades que você teve para iniciar, né? Porque assim como eu falei com a Bia na última entrevista, para quem nasceu ali nos 80, 90, ainda tinha toda aquela crença que futebol era um esporte só para masculino, né? Só para homem. E como foi para você se tornar uma jogadora de futebol? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Realmente, naquela época foi muito difícil. Preconceito, né? Ainda existe até hoje, mas já diminuiu bastante. Ouvi muitas coisas, muitas piadinhas, mas nunca deixei de acreditar no meu sonho. Também uma dificuldade foi jogar de chuteira, porque eu comecei no meio dos moleques, né? Como acho que todas as jogadoras hoje, se você perguntar, começou no meio dos meninos, e não foi diferente comigo. Tive essa questão de muita gente não apoiar, muita gente falar que eu tinha que casar, ter filhos e ficar por conta de família, que futebol era só para homem, enfim, essas coisinhas que ainda a gente ouve, mas não é tanto como naquela época. Mas eu nunca desisti, eu sempre quis isso. Não esperava que ia acontecer de uma forma tão linda e incrível como aconteceu, né? Passei muitas dificuldades, realmente, não tem como dizer que foi fácil porque não foi. Mas aquela certeza de que daria certo, que Deus estava no controle e que Ele tinha algo melhor. Então eu sabia que um dia daria certo. Ah, legal. E para quem não sabe, a gente vai aqui focar um pouco mais na vida de artilheira dela, na vida na Libertadores. Todo mundo quer saber da Libertadores. E em 2016, para quem não sabe, ela foi convocada pela seleção brasileira. Ela participou do título do Torneio Internacional de Futebol Feminino, outro título dela que eu esqueci de mencionar no começo do vídeo, que aconteceu lá em Manaus. E a grande pergunta que aparece aqui é:
qual é a sensação de ser convocada? Eu acho que todo mundo que joga futebol, ou que já sonhou um dia jogar futebol, tem o sonho de defender o país. E como é que chegar em você que você foi convocada para defender a seleção brasileira? Então, é um sonho de todo jogador, né, representar o Brasil, e o meu não era diferente. Foi incrível e foi, foi interessante porque nessa época eu fiz 2015, como você citou aí, fui campeã brasileira com o Rio Preto, 2016 a gente foi vice, e nesse mesmo ano a gente foi campeã paulista e teve a primeira... falaram de seleção do Paulista, teve a primeira seleção do Paulista, eu fui eleita melhor zagueira junto com a Janaína Queiroz. E logo em seguida eu fui para Israel. E quando eu estava lá, tipo, basicamente eu era sozinha, né? Não tinha ninguém, tinha família. Eu era a segunda brasileira, porque tinha uma outra lá, que é a Michelle Goleiro. Então, quando eu recebi a notícia, eu não sabia qual a minha reação, né? Porque é sensação, assim, inexplicável, né? Seleção brasileira, né? Todo mundo almeja isso, é o alto, é o nível maior do futebol, ainda mais para uma atleta, né? E quando chegou a mensagem para mim, assim, da Emily, que naquela época era treinadora, eu fiquei super feliz, chorava, não sabia com quem falar, porque tinha aquela, não podia falar para ninguém, porque antes de ser comunicado, eu já sabia, eu soube uns 3 dias antes, não podia falar para ninguém. É que pena. Então, sim, sim. E eu só chorava e agradecia a Deus e também por causa do fuso horário. Lá eu recebi a notícia, era acho que 4 horas da manhã aqui no Brasil, e lá já era cedo. Então foi uma sensação assim diferente, mas muito especial, única, que ficou marcada para sempre na minha vida. Assim, graças a Deus consegui ganhar o título, né, no torneio lá, e foi muito especial para mim, assim, para minha carreira também. Não, realmente, eu acho que se eu fosse convocar a seleção brasileira, eu ia ficar uma semana correndo aqui em casa comemorando. Bem Fantástico isso. mesmo. E No você primeiro falou, momento você não acredita, né? Tipo, pô, seleção, eu tô ali. Aquela menina lá do interior que não sabia jogar de chuteira, passou por altas coisas. Cheguei a ponto de desistir em certos momentos da minha carreira, aconteceu algumas coisas, tive problema de saúde. E, de repente, ali, depois de 4 anos, eu tinha decidido a parar de jogar, porque eu tive um problema de saúde muito grave. E, de repente, estou ali na seleção. Então, não tem o que falar, sabe? É muito Deus e somente agradecer mesmo. e você chegou aí para a Granja Comari? Sim, sim, sim. Fiquei, Como é se que eu é não me lá? Todo mundo quer engano. saber. Todo mundo Ah, quer morar lá. é lindo. Tem vários campos. A estrutura é fantástica, assim. Não tenho o que dizer. É um lugar maravilhoso. Imagina, eu acho que todo mundo quer conhecer a Granja Comari, né? Deve ser muito fantástico você ir como jogador ainda, né? Naquela época a estrutura já era boa, né? Hoje está melhor ainda. Eu fui em Imagino. 2016, 2021, 5, 6 anos depois, está perfeito. Imagino. E você comentou isso para Israel. E como é que é jogar em Israel? Com uma cultura. Tô falando assim, da questão de se acostumar com a cultura, porque lá é muito diferente do Brasil. Então, como é que foi você sair aqui, você que era lá do interior de Minas, sair daqui do Brasil e ir para um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, onde a língua também é muito diferente, a comida. Como é que foi se adaptar a Israel? Tudo foi diferente, né? A língua é muito difícil, hebraico. Eu não sabia, eu não sei até hoje. Eu aprendi algumas coisas do básico. Eu fui a segunda brasileira a ir para lá, porque a primeira foi a Michelle, goleira. E antes de eu ir, tinha aquele receio, né? Todo mundo fala, tipo, não é mal, mas as notícias são as piores possíveis de Israel. E eu tive aquele receio, mas antes de ir, eu conversei com a Michelle, conversei com o meu agente naquela época. E a gente chegou no consenso que daria certo. E eu arrisquei, e quando eu cheguei lá é outro mundo, um país incrível, lindo, cultura totalmente diferente, realmente, não tenho o que falar, mas o respeito deles por nós brasileiros é maravilhoso, eles têm um carinho, eles nos receberam muito, de forma assim calorosa, assim, tem um respeito muito grande pelos brasileiros. A comida é muito picante, é muito difícil. O horário também, que são 6 horas de diferença, então foi muito difícil para mim adaptar. Acho que eu demorei um mês e pouquinho, eu trocava o dia pela noite. Era bem difícil a questão do dormir assim. Mas com o tempo, assim, eu fui me adaptando. Tinham algumas jogadoras que falavam espanhol, então me ajudou muito. Eu tive que aprender o inglês bem básico, básico, assim, para poder lidar também, mas deu certo, graças a Deus. Mas a comida e a língua
Difícil, literalmente. Mas o país é lindo, não tem o que falar, o país é maravilhoso. É um povo que respeita muito a religião, a cultura de todos os outros países, de todas as outras pessoas. Então, eu fui 2 vezes, não me arrependo. O futebol, quando eu fui assim, estava crescendo, né? Porque até então não tinha muitas brasileiras, não tinha estrangeiras, né? Então, as meninas jogavam mais por lazer, não como a gente, como profissional, né? A gente é um trabalho para nós. Para elas era mais lazer, porque elas trabalhavam, então não era muito. Os treinamentos eram bem fracos, assim, treinava 2 vezes na semana, não era tão intensos. O campeonato também não era muito. Tinha duas ou três equipes, assim, fortes, assim, que eu posso dizer, de 9 a 12 equipes, eram duas ou três, a minha era uma delas. Então, naquela época estava mais difícil. Hoje a competitividade lá está maior, porque tem várias estrangeiras de todo lado, tem muitas brasileiras, as brasileiras estão indo lá para lá. Então, hoje está muito melhor a questão do futebol, assim, evoluiu bastante, e só tem a evoluir, só tem a crescer, assim. Imagina, e você não foi lá à toa, né? Ainda foi lá e pegou 2 taças para levar para casa, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim, é o campeonato mais concorrido de lá, graças a Deus, as minhas 2 temporadas que eu fui, a gente foi campeão. Bacana. E isso chamou atenção para o do Benfica, né? Você acabou indo para Benfica e para a Europa. Sim, Como é que foi? Tipo, já é uma cultura um pouco mais parecida com a nossa, a língua é muito mais fácil. sim, sim. Não, realmente a língua é muito mais parecida, a comida também, então foi muito mais fácil a adaptação. E a gente foi a primeira equipe, né, do Benfica, eles montaram a primeira equipe de futebol feminino, eu fiz parte também. Momento inesquecível também, a estrutura única, é um dos melhores clubes do mundo, a gente fala que é e realmente é, a gente pôde ver. Cultura também, não tem que falar, muito parecido com o Brasil, comida também. Então foi muito mais fácil de adaptar e tinha muito mais brasileiras, então a gente era em torno de 12, se eu não me engano, 11 a 10, a 12 brasileiras, então muito mais fácil ainda, então foi bem tranquilo assim. E a gente também saiu campeã da Taça de Portugal e da segunda divisão, que a gente começou na segunda divisão do campeonato. Legal. E no futebol masculino é muito claro a diferença técnica do futebol europeu para o sul-americano. Pelo menos na época Sim. que você jogou lá na Europa, também no futebol feminino existe essa disparidade de qualidade, muito também por conta de investimento, de estrutura, mas você vê também uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro hoje, feminino, com o europeu? Tem sim, eu falo pelo Benfica, assim, pelo português. Está evoluindo, tem muito a evoluir, mas o Brasil ainda está acima. É mais intenso, tem mais competições, as equipes são mais fortes. Lá em Portugal tem 3 a 4 equipes, está melhorando. Agora, acredito que agora tem em torno de 5, 6 assim, fortes. Eles estão vendo que o futebol feminino dá para investir, então eles estão investindo mais, acreditando mais. Mas ainda o Brasil está acima, assim, do português, do futebol português, o Brasil está em cima. Em relação a tudo, assim, intensidade, treinos, taticamente, e em questão de campeonatos também, ainda o Brasil está acima ainda do futebol português, mas está crescendo bastante. Desde 2019 que eu fui para lá, já há 2 anos, já melhorou muito, já evoluiu bastante. E pelo tudo que tá aparecendo, vai melhorar muito mais. E eu conheci algumas pessoas que tentaram tentaram ser jogadores profissionais. Eles foram como tentar, já que no Brasil é difícil, tentaram ir para os Estados Unidos, para outros países para começar, mas eu conheci alguns que desistiram porque não conseguiam ficar longe da família, ficar longe da família, dos amigos, e acabaram desistindo dessa vida e voltaram. E como é que foi para você ficar tanto tempo longe do Brasil, tanto tempo longe da sua família? Olha, essa é a parte mais difícil da nossa carreira, que é deixar a família, né? Mas quando eu saí, eu sou muito apegada à minha família. E quando eu decidi sair, é porque eu tinha um sonho e um objetivo, que era dar algo melhor para minha família. É difícil você largar sua mãe, mas ela sempre me deu apoio, as minhas irmãs também. O crescimento do meu sobrinho foi difícil eu ver ele crescer e não poder estar junto, mas em questão de eu sempre estou do lado, apoiando. Essa parte é muito difícil. Mas eu tinha um objetivo na minha vida, eu queria muito ajudar minha família, graças a Deus eu estou conseguindo. E eu saí de casa muito cedo, com 16 anos. Então, no primeiro ano, o segundo foi mais difícil.
Aí o terceiro já fui me adaptando. É porque a gente também faz uma família fora, né? A gente tem as meninas, tem a comissão que nos abraça também. Então isso ajuda também a esquecer um pouco essa saudade, mas é bem complicado. Basicamente você larga tudo, você larga a família, você larga os momentos de sair, assim, de curtir. Então, mas quando você quer algo para sua família, vale a pena, e tá valendo muito a pena, assim, desde quando eu saí de casa. Também a gente fala que ser jogador de futebol é muito fácil, mas tem que ter um psicológico também muito forte Não pra é. longe de todo mundo, né? Pode ter certeza que não é. Imagino que seja. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre você, né? Você é conhecido, o seu apelido é ser zagueiro artilheiro. Eu fui ver, você tem 22 90 jogos na carreira. Você tem uma média de quase um gol a cada 4 jogos e meio. Isso é média de meio de Nem campo. sabia disso. E como é que é? Cara, nem sabia disso. Como é que é esse cacoete aí que você tem de atacante, de meter gol? Onde surgiu? Olha, nem eu sei. Eu acho que eu falo que eu fico na hora certa, eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Os gols que eu fiz foi assim, principalmente na Libertadores. A gente vai falar disso já. Parece que, tipo assim, estou no lugar certo na hora certa. Acho que só isso a explicação, porque eu não tenho assim outra, sabe? E eu procuro muito atacar a bola, isso acho que é um fator que me ajuda bastante, assim. E quando eu joguei. E antes de eu começar minha carreira também, eu era atacante, então ajuda um Ah, então pouquinho. ajuda, tem noção. É, sim, mas bem no comecinho, bem lá, uns 15 anos atrás, sei lá. E quando eu jogava no Rio Preto, o nosso treinador Chicão, ele me colocava às vezes de centroavante. Consegui fazer alguns golzinhos, então acho que isso ajudou um pouquinho. Parabéns, Chicão, teve um bom olho, hein? Porque, inclusive, uma pergunta que eu tenho para fazer para você que eu fui ver, no Benfica você tem 10 gols em 16 jogos. Você jogou de atacante lá também? O técnico te botou de atacante? Não, não, é na zaga mesmo. É porque, tipo, a gente jogava segunda divisão, então a gente tinha um parâmetro em relação às outras equipes um pouco acima. Então, isso fez com que eu conseguisse fazer esses gols. Então, isso foi bom, foi bom. Mesmo assim, é bastante gol. E falando em fazer bastante gol, que é uma coisa que você parece saber bastante, em 2019 você marcou um hat-trick pelo Grêmio. E como é que é para uma zagueira fazer 3 gols no jogo? Você levou a bola para casa? Queria, mas não podia. Eu queria, mas não podia. Nossa, eu também não esperava, né? Quando você faz 3 gols assim numa partida, você fica. É eu mesmo, ainda mais uma zagueira, né? Mas é como eu te falei, acho que é um momento, é na hora certa, e eu gosto muito de acreditar até o final nas jogadas. Escanteio, eu não desisto, eu vou até o final, porque como eu fiz o gol do título do primeiro jogo na final do Brasileiro em 2015, foi não acreditar em uma bola. Eu lembro perfeitamente que a Darlene chutou, isso foi de um lance de um escanteio, a bola estava tipo, meio que voltando do escanteio, só que eu acreditei na jogada, a Darlene simplesmente chutou, a goleira rebateu, eu acreditei, e eu coloquei ela para dentro. Então, acho que é o acreditar também até o final, sabe? Isso me ajuda bastante, de não desistir, de ir até o final, de crer que vai dar certo, sabe? E é o que vem acontecendo, graças a Deus. Pô, muito legal. E também, vamos falar, já que a gente está falando de você fazer gol, vamos continuar falando de você fazer gol. Para quem não sabe, teve a Libertadores Feminina agora recentemente, a Ferroviária foi a campeã, só que teve um jogo muito importante, que foi nas quartas de final contra as donas da casa, o River Plate, e quem fez o gol da vitória foi a Alice. Como é que foi ser a heroína do jogo, ter garantido a vaga para a semifinal? Qual é a sensação? Cara, é uma sensação inexplicável. Era um jogo muito difícil. Brasil e Argentina, né? Nossa, pensa no jogo pegado literalmente. O campo não estava ajudando muito, estava chovendo, então tudo ali era Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Então foi um jogo muito truncado, um jogo bem difícil para a gente, assim. Elas também queriam chegar à semifinal como a gente, então a gente veio de um resultado muito bom, um resultado assim que ninguém acreditava que a gente ia classificar, inesperado, mas a gente sabia que a gente ia conseguir porque a gente tinha a capacidade disso. Mas foi um jogo muito difícil, foi muito pegado ali no meio, a gente não teve muita aquela técnica de poder jogar, de mostrar o nosso futebol devido ao campo, à chuva e também ao estilo de jogo delas. Elas são muito raçudas e é muito contato também, então isso dificultou um pouco o nosso jogo, que era mais bola no chão, mais técnico, mais taticamente, enfim. E quando saiu o gol, assim, foi no finalzinho do primeiro tempo que
a Sochora, ela cobrou a falta e eu simplesmente acreditei mais uma vez, né? Peguei bate pronto e graças a Deus a bola entrou e eu consegui fazer o gol da vitória. E logo em seguida, no segundo tempo, foi muito ataque contra a defesa, a gente estava muito cansado. Devido aos jogos que a gente teve que fazer, né? Que a gente teve que buscar os resultados, então acho que o desgaste foi maior para nossa equipe. E nesse jogo foi outro desgaste, porque no segundo tempo a gente criou oportunidades, mas elas vieram muito para cima, e então foi muito, muito intenso, um jogo assim muito bom. E tirando o campo que estava irregular, assim, a chuva, a gente conseguiu aguentar assim até o final. E graças a Deus a gente foi para semi, mas foi bem difícil. Mas fazer o gol foi único, assim, foi marcante. Essa Libertadores foi marcante para mim, para a equipe, porque foi uma Libertadores diferente, especial, sabe? E para mim, então, nem se fala, fiz 3 gols em basicamente 2 jogos, então eu não esperava de verdade, nem nos meus melhores sonhos que isso ia acontecer. E eu estou muito feliz, eu estou muito feliz hoje. Ainda assim, sinto, cada dia eu fico pensando nessa Libertadores, é só gratidão mesmo, porque foi incrível. Ah, legal. E como é que elimina? Aqui no canal, lógico, a gente faz análise, a gente procura falar sério, mas a gente brinca muito também, a gente faz piada e a gente incentiva muito a rivalidade aqui. Então, sempre quando a gente tem a oportunidade de cutucar um argentino, a gente cutuca aqui no canal. E como é que é eliminar os argentinos na casa deles? Como é realizar esse sonho de todo jogador brasileiro? Cara, não tem explicação, né? Brasil e Argentina, rivalidade em tudo, no feminino também tem isso. Não tanto como o masculino, né? Dessa rivalidade muito forte, né? Mas não, a gente, claro que foi muito bom, ainda mais uma Libertadores, ainda mais do resultado que a gente veio, de jogos complicados, então. Mas de tirar elas foi uma sensação única que não dá para explicar, assim. Só de ter chegado na semi e ter tirado elas foi maravilhoso. E até em alguns lances teve algumas rixas ali e tal, mas faz parte do futebol, né? Faz parte dessa rivalidade. Essa é saudável. E você chegou a ver as matérias? Porque quando eu fui pesquisar sobre você, eu vi que tinha várias matérias sobre você ser a heroína do jogo e ser o grande destaque daquela partida. Como foi para você ver essas notícias? Olha, eu recebi tanta mensagem, assim, aos poucos que eu estou conseguindo, assim, a ver tudo isso, a encarar com algo assim maravilhoso, sabe? Tem muitas mensagens, muitas reportagens, eu já vi algumas, mas é muito bom, sabe? É gratificante você ver o seu trabalho ser reconhecido, assim, da forma que foi, para mim, para minha carreira, mas não é só eu, né? É um grupo, a Ferroviária, porque se eu fiz o gol, é porque alguém cruzou, é porque alguém driblou, então faz parte da equipe, isso tudo é a união do grupo que foi fundamental para tudo isso acontecer entre a gente. Legal. Eu vou ler aqui Quando você chegou na Ferroviária, peguei aqui uma parte da sua fala, então vou abrir aspas aqui para Ana. Estou aqui para fazer o melhor trabalho, espero ganhar títulos, não vai faltar garra e entrega. Tenho certeza que vamos buscar grandes coisas. Isso você falou no dia 14 de 1 de 2021. E aí, no dia 21 do 3 de Sim. 2021, 2 meses depois, você vai lá e ganha uma Libertadores. Pagou rápido a promessa de ser campeã, hein? Caraca, eu nem tinha me tocado nisso, é verdade. Foi dia primeiro, não, dia quanto? 14 do 1, você falou isso. 14/1. Caraca. Não, não esperava isso. De verdade, não esperava, porque eu falo assim nas minhas entrevistas que foi um momento bem difícil para mim, que há 3 meses antes de eu sair do Grêmio, eu perdi uma amiga muito especial e muito importante para mim. Ela faleceu de forma assim muito trágica. E quando tudo isso aconteceu, mexeu muito comigo. Era uma pessoa que estava sempre do meu lado, me apoiando, dando suporte nos jogos, se eu jogava bem ou não, ela estava sempre ali. E ela simplesmente foi correr e não voltou mais. E aquilo mexeu muito comigo. 3 dias antes de acontecer isso com ela, eu estava do lado dela, rindo, uma menina de 27 anos, uma menina cheia de vida, e de repente você não vê mais ela. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha falado, eu cheguei no Araraquara bem desmotivada, por mais que eu amo fazer isso, mas eu estava muito, muito desmotivada, para te falar a verdade. Eu queria mesmo parar de jogar esse ano. No entanto, porque eu passei um processo todo de dor, de sofrimento ali junto com ela, porque ela
teve que ficar entubado e tudo mais, e eu passei junto com a família. Então foram dias assim muito difíceis para mim. Eu estava ainda no Grêmio, então foram 4 meses assim de muita dor, muita saudade, ainda é. E quando eu vim para o Araraquara, eu ainda estava eu estava sofrendo muito, treinava, mas ainda não estava conseguindo dar o meu melhor. Eu não estava bem comigo, não estava bem psicologicamente, então eu via que eu não estava conseguindo render. E chegou a 2 semanas antes da lista de convocação para Libertadores, eu cheguei para a Andréia Rosa e falei, eu não quero mais jogar esse ano, eu não estou conseguindo, estou muito mal, eu perdi uma pessoa incrível, uma pessoa que estava do meu lado, e eu passei tudo com ela, o processo mais doloroso, eu estava do lado da família, nos dias antes eu estava com ela, rindo, brincando, falando de futebol, porque ela era fanática pelo futebol feminino. E durante 15 dias ela ficou entubada no hospital, eu também passei esse processo todo, fui a última a ver ela com vida, isso também mexeu muito comigo, a parte do enterro também foi bem difícil, então eu estava muito abalada e eu estava tentando no futebol, no que eu mais amava, no que eu mais amo, tentando me reerguer, só que eu não estava conseguindo. Então eu cheguei para André e falei, André, esse ano eu não quero jogar mais, eu não estou bem, eu sei que eu não vou conseguir ajudar o grupo, ajudar o time. E ela falou assim, não, você não vai parar porque isso não vai ser bom para você e eu tenho certeza que Deus tem algo para você. E logo em seguida, 2 semanas depois, eu recebo a lista, eu recebo a notícia que eu iria para Libertadores e foi quando tudo mudou, assim. Uma pessoa que queria desistir, que queria parar, de repente é campeã da Libertadores. Então, para mim, não tenho o que falar, acho que foi, eu acho não, tenho certeza, foi muito Deus, o agir de Deus ali na minha vida e no time foi impressionante. É marcante, vai ser sempre marcante para mim. E eu sempre falo que essa vitória, esse título, além de ser de Deus, é para ela, assim, porque era um momento bem difícil para mim, assim, era que eu queria desistir e de repente Deus me honrou com esse título, com jogos fazendo gols, então é só gratidão mesmo. Bom, meus pêsames e energias positivas para a família da sua amiga. Só quem perde alguém próximo sabe como é essa dor. E que bom que você Sim, conseguiu no futebol achar de novo energia para jogar. Que bom que a treinadora da Ferroviária conseguiu te convencer a ir para o campeonato. Inclusive, um parabéns para ela. sim. Foi a primeira treinadora mulher a ganhar a Libertadores. Então, meus parabéns Uhum. pra ela também. E, bom, Obrigada. e como é ser campeão da Libertadores? Porque eu acho que todo mundo, todo sul-americano, antes de ir para a Europa, porque hoje em dia a geração mais nova quer ganhar a Champions League, né? Mas a galera mais antiga tem. Oxe. Todo mundo tem o sonho de ganhar uma Libertadores. E como é ser campeão da Libertadores? Que é um sonho de todo mundo que nasce aqui no Brasil, não só ver seu time, mas desejando estar lá em campo. Como é que é quando o juiz apitou, acabou o jogo, o juiz apitou o fim da partida? Qual foi a sensação? Foi de alívio, foi de gratidão. Quando apitou o jogo ali, primeiro a gente nem acreditou, porque foi muito difícil, foi assim, muito impossível, assim. A gente começou perdendo de 4-0, um time que era considerado que ia chegar até a final, de repente começa perdendo, aí começa desconfiança, todo mundo já falando que não ia chegar e tudo aquilo. E depois do segundo jogo a gente empatou também, então já aumentou já mais a cobrança em cima da gente, a responsabilidade ficou ainda maior. Várias mensagens, várias coisas, várias postagens a gente via, mas a gente se fechou de uma tal maneira que ninguém trava, assim, ninguém tirava o nosso foco. A gente sabia que ia ser muito difícil, mas a gente se fechou muito, a gente acreditou muito até o final, a gente creu muito que Deus iria fazer o impossível, e realmente Deus fez, porque aquele jogo que a gente precisava ganhar na nossa cabeça, dentro de campo, a gente precisava fazer 5 gols e torcer para o resultado de 0-0. E quando acabou, a gente ficou ali no meio do campo com uma sensação, caraca, poderia ter feito 5. Então a gente não conseguiu. Foi uma sensação de dever cumprido, mas meio que triste porque a gente achava até então que a gente não tinha classificado. E quando chegaram para nós falando do resultado do outro time, que estava 0-0, estava terminando, ficou aquela sensação, aquela esperança, e todo mundo esperando, esperando, e nada do jogo acabar. E quando acabou o jogo,
lá a gente viu, cara, meu Deus, foi impossível. Aí todo mundo sai pulando, feliz, assim, porque foi um jogo incrível, foi um jogo, um time do impossível. A gente fala, todo mundo fala que o nosso time é o time do milagre, realmente foi. Porque foi muito impossível, foi muito Deus ali, porque a gente precisava do 0-0 e, tipo, é muito possível. A gente precisava de um 4 e torcer para um 0-0 e aconteceu. Então, foi muito Deus, foi incrível. E assim, a gente quando chegou no Brasil, o que a gente mais queria era comemorar com a torcida, com aquelas pessoas que a gente ama, mas infelizmente, devido a tudo isso que vem acontecendo, a gente não pôde. É triste a gente não poder, né, sair, comemorar, abraçar as pessoas que a gente ama, aos torcedores que, nossa, sempre esteve ao nosso lado o tempo todo, desde a derrota até o final, mas todos respeitaram o distanciamento, sabiam que a gente estava vivendo esse momento, mas precisava fazer isso. Mas é como agora a gente já virou a chavinha, né? A gente agora já está focado no brasileiro. Claro que essa Libertadores vai ficar marcada, a gente ainda comemora, fala muito dos jogos, fala muito do que aconteceu. A gente recebe muitas mensagens aí, do carinho. Sempre a gente faz uma postagem também, porque não tem como, né? No meu caso, eu sempre sonhei, sim, eu sempre sonhei em ser campeã de um paulista. Nunca que vinha acontecer, né? Sou bicampeã paulista, ainda fui campeã fora do Brasil, campeã do brasileiro. Libertadores, eu vou ser bem sincera para você, Libertadores, eu ainda falei um tempo atrás, acho que foi ano passado, não me recordo com quem. Falei, poxa, meu currículo, será que um dia eu vou ganhar Libertadores, né? Falta isso no meu currículo. E, cara, entrei em 2021, olha aí, campeã da Libertadores. É inexplicável, é só viver o momento, se ninguém tira, né? Ninguém tira isso de mim, da gente. E a gente ainda curte muito, a gente fala muito de tudo, mas agora a gente voltou muito, agora a gente virou a chavinha, né? A gente tem uma outra competição mais importante, a Libertadores já foi. É uma sensação única que fica, né, marcada assim. E agora é o brasileiro, né? A gente está treinando forte aí, porque já começa, então é a mesma entrega e a mesma vontade que a gente está querendo chegar na final também, se Deus quiser. Para quem não acompanhou a Libertadores, a Ferroviária não teve vida fácil em nenhum momento. Como ela explicou, eles perdem de 4-0 no primeiro jogo, empata no segundo jogo. O terceiro jogo ganha por 4-1 e se classifica para o mata-mata por causa de um gol. Então foi por isso que ela falou do 0-0, que elas tinham um gol a mais, por isso que elas foram que empatou em saldo de gols. E daí vence de 1-0 do River, passa nos pênaltis na semifinal e 2-1 na final. Então teve nenhum jogo fácil. E qual foi o jogo? Que normalmente, quando você vê as pessoas, jogadores falando sobre alguma conquista, tem algum jogo ao longo do. Principalmente mata-mata, tá? Tem algum jogo que eles falam, depois desse jogo a gente sabia que ia ser campeão. Teve algum jogo desse que vocês ganharam, que vocês passaram de fato falando, olha, depois dessa partida, tenho certeza que a gente vai ser campeão. Teve esse sentimento em algum jogo? Certeza a gente não tinha. A gente sabia que a gente ia chegar à final. Depois do terceiro jogo, a gente ganhou de 4-1, que foi muito difícil, foi basicamente o impossível. A gente viu que ele dava para chegar. A gente tinha certeza que a gente ia buscar chegar na final. Ser campeão a gente não tinha certeza, a gente não sabia de nada. Mas que a gente ia chegar, isso a gente tinha certeza. Não só pelo jogo que a gente fez, mas pela entrega das meninas, do time inteiro nesse jogo. E logo em seguida também na semi, na semi, foi também um jogo muito de entrega, muito de união. A gente se fechou de uma tal maneira que ali ninguém ia conseguir tirar isso da gente. A gente tinha esse objetivo de chegar pelo menos à final. Então, essa certeza de ser campeão a gente não tinha, literalmente a gente não tinha. Mas de que a gente ia chegar na final, a gente buscou e sabia que a gente ia conseguir. Ia ser muito difícil, assim como foi, né? Mas a gente lutou muito, a gente se fechou de uma tal maneira que eu falo para você, foi muito família, assim, foi uma união, uma entrega. Se você pegar os jogos, mesmo cansadas, desgastadas, uma ajudando a outra, assim, não tinha bola perdida. Quando tinha uma perdia, assim, tinha outra ali. Então, aquela vontade, a entrega de todas, isso estava motivando cada uma. Então, foi muito isso, foi muita entrega. Então, a certeza de chegar à final a gente tinha. Mas quando apitou o final do jogo, 3 bolas na trave do outro time, a Luciana defendeu uma bola, assim, indefensável, se a gente parar para pensar. Então, aí eu falei, é Deus mesmo e é nosso. Foi muito ali. Quando
A Luciana defendeu aquela bola, terminando o jogo, era para ser da gente, assim, não tinha como. Vários momentos aconteceu de a bola não entrar e a gente conta com também sorte, né? Querendo ou não, tem isso. Então, um pênalti no jogo da semifinal, se eu não me engano, um pênalti que aconteceu comigo, que eu fiz, que não foi, e logo a menina bateu para fora, ali deu para ver que a gente também teve sorte. Na final mesmo, essas bolas na trave, a defesa da Lu. Então, às vezes, uma sorte também, de vez em quando, ajuda. E quando você tem... E todo time começa por um baita goleiro, né? E a gente tem uma Luciana, então já é meio time, meio caminho andado, já ajuda bastante. Legal. E falando um pouco do futebol feminino, voltando aí, o que você acha? Essa é uma pergunta que eu fiz também no vídeo da Beatriz Silva. O que você acha que a CBF e os clubes podem fazer para deixar mais popular o futebol feminino, né? Porque muita questão da parte de investimento, de patrocínio, de estrutura, vem da popularização do esporte, né? Então, quanto mais gente consumindo, quanto mais gente assistindo, mais vai ter investimento naquilo para ficar cada vez melhor. O que você acha que a CBF ou os clubes podem fazer para deixar mais popular o esporte, fazer as pessoas consumirem mais o futebol feminino? Olha, já melhorou muito, a visibilidade aumentou muito também. Para você ter uma noção, no Facebook dessa Libertadores, nossa final, foi 98 mil pessoas assistindo, então isso é incrível, né? Então já melhorou bastante. Creio que falta muito ainda, investimento, estrutura, mas os times estão começando a montar, dar essa estrutura, esse apoio. Apoio também é fundamental, né? Mas agora a televisão tá dando esse suporte para a gente também, a Sport TV, a própria Band também, e se eu não me engano, parece que a Globo também fechou para poder transmitir os nossos jogos do brasileiro, isso já ajuda, nossa, isso é outro nível, outro mundo, porque esses canais de televisão são favoráveis para a gente, vai ajudar muito, né? Muitas pessoas assistem. Então, acho que é isso, acho que a gente está no caminho certo. Devagar, aos pouquinhos, a gente vai chegar lá, vai chegar daqui a alguns anos, num patamar maior, que a gente precisa disso. Mas em relação a anos atrás, está muito melhor, acho que só tem a crescer, assim. Está crescendo, né? Bom, exatamente. É o que a gente fala, né? Talvez o fazer o que os clubes estão fazendo, né? Talvez negociar os direitos de imagem do time masculino junto com o feminino. Falar, quer comprar os direitos de imagem dos seus jogos, é o masculino e o feminino junto. Talvez fosse também uma maneira de E, eles transmitirem e a mais. maioria dos times também estão tendo categoria de base, né? Então, está ajudando Sim, bastante também, coisa que não tinha anos atrás. Então, isso já ajuda muito. É algo a mais para as meninas, né? Essa nova geração tem que aproveitar essa oportunidade, porque a gente não tinha isso. Então, os times estão fazendo isso, estão dando essa oportunidade. Então, cabe a nós poder pegar, cabe a elas, né? Poder pegar essa oportunidade e deixar crescer, né? Para chegar daqui a uns anos, tá numa seleção, que é o sonho de todas, né? Então, os clubes fazendo isso só tende a ganhar também. legal. E vamos lá para a pergunta dos inscritos. Aqui uma pequena falha Sim. técnica, a TV fechou aqui, né? Mas beleza. Primeira Uhum. pergunta vem do André Serras. Deixa eu só aqui, né? Já que a gente perdeu aqui a conexão. O André Serras ele pergunta: qual a importância dos agentes esportivos na carreira de uma esportista do futebol feminino? Ou seja, qual a importância de um agente para a carreira de uma jogadora profissional? Quanto ele ajuda? Nossa, é fundamental, né? Ajuda muito. Porque ele fica só por conta de colocar a gente em algum time, né? A gente não precisa se preocupar com essa questão. Porque quem não tem a gente fica naquela, meu Deus, vou ficar sem trabalho. Vou para qual time? Será que algum time precisa de uma zagueira? E ele não, quando você tem um agente, ele já deixa tudo por conta dele. Ele que vai atrás dos clubes, ele que vê as propostas melhores, e quando ele recebe as propostas, ele passa para a gente. Então a gente que vê se realmente é boa ou não. Então tem aquele diálogo e essa ajuda. Então isso deixa a gente mais tranquila. Ele é fundamental para a gente hoje em dia, né? Ainda mais para o feminino, o masculino já é outro nível, né? Mas o feminino só vem a agregar para a gente, assim. E é muito bom. Passa para a gente uma tranquilidade, a gente poder fazer nosso trabalho sem se preocupar o que vai ser da manhã, se a gente está bem, eles sempre se preocupam com a gente, se a gente precisa de alguma coisa. Eles nos dão todo o suporte assim necessário. E pelo menos o que eu tenho, assim, todos que eu tive,
foram fundamentais para minha carreira, assim, eu agradeço muito a eles, assim. É, então, ajuda bastante, não tem o que falar, ajuda muito, muito. Legal. Agora, a próxima pergunta é de um outro canal chamado Fute Litrão. Ah, gente, se vocês não conhecem Fute Litrão, se você gosta de programas que é mais zoeira, tipo Fox Sport Rádio, programa do Neto e tudo mais, vocês vão adorar o Fute Litrão. Então segue lá o canal Fute Litrão no YouTube. E eles mandaram a seguinte pergunta: qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira? Olha, eu tive vários, mas acho que o mais difícil foi em Botucatu, em 2011, que eu tive um problema de saúde, arritmia, e eu fiquei 5 meses parada. Eu não sabia se eu ia poder jogar. Falaram para mim que eu não ia jogar mais, que eu ia ter que usar um marca-passo. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, da minha carreira. Foi onde que eu fiquei 5 meses parada, só tratando. Eu chorava todos os dias. As meninas saíam para treinar, para jogar, e eu ficava só chorando. Meu Deus, o que está acontecendo? E foi o apoio delas também. Deus também me ajudou muito nesse momento difícil. Mesmo tratando, mesmo me cuidando, eu fiz todos os exames possíveis que vocês podem imaginar. Mas continuava parada. Foram 5 meses mais difíceis da minha vida. Eu não podia mais fazer o que eu amava. Para caminhar, eu não podia também, então aquilo mexeu muito comigo. Foi um momento que eu decidi realmente parar de jogar bola. Mesmo eu voltando, eu fiz depois de um mês, fazendo tudo, voltando a treinar, mas eles tinham receio de me colocar, né, para jogar. Então, eu tinha decidido parar de jogar bola. Eu falei, não posso fazer o que eu amo, eu vou fazer o quê, né? Vou voltar para minha casa, mas eu tinha um pouco de vergonha porque eu não recebia nada. E eu não podia jogar, não podia, eu tinha aquele objetivo de dar algo melhor para minha família. Só que eu não estava jogando, não estava recebendo, então eu fiquei com vergonha de jogar, de voltar para casa. E foi quando eu fui para casa de uma tia minha e fiquei jogando lá só por jogar, mas com aquela decepção, aquela tristeza no meu coração de não poder fazer o que eu amava, né? Eu até entendi o lado deles também, mas foi um momento mais difícil da minha vida, mais marcante também na minha carreira. Mas graças a Deus, Deus me honrou muito, que colocou pessoas maravilhosas que me deram oportunidades, assim como Rio Preto. Foi ali em Rio Preto que a minha carreira, eu devo muito à minha carreira ali, eles acreditaram e me deram oportunidade. E foi onde eu comecei tudo ali, tudo que eu sou hoje eu devo muito a Rio Preto também. E a Nina, que hoje é empresária de grandes atletas, ela estava nessa época do Botucatu, ela foi meu alicerce, além das meninas que tinha naquela época, mas a Nina foi meu alicerce. Ela cuidava de mim, ela que me ligou para falar da Doroteia, que me queria no Rio Preto. Eu também não tinha dinheiro, não tinha chuteira, não tinha nada. E foi quando Deus, mais uma vez, colocou algumas pessoas para comprar. Fizeram uma vaquinha, compraram a chuteira e me deram dinheiro da passagem. Então, é só gratidão mesmo. E Deus, quando ele faz, não tem como reclamar, né? Ele coloca pessoas maravilhosas, e ele colocou muitas pessoas boas na minha vida e coloca até hoje. Mas foi o momento mais difícil da minha vida, da minha carreira, assim, que eu posso dizer. Nossa, imagina. Então, pô, obrigado, Nina, por ter mantido ela no futebol. O futebol agradece aí. Respondeu Sim, com títulos, né? Foi ganhar um monte de título depois. sim, graças a Deus. Bom, a próxima pergunta é do Bruno Medeiros. Você, como zagueiro artilheira, o que você prefere? Você prefere salvar um gol em cima da linha ou fazer um gol? Caraca, salvar. Creio que pela minha posição, salvar. Não gosto disso, eu gosto de nunca levar um gol, nunca ter que precisar disso, mas acredito que salvar um gol. Já vale por 2 gols, já o que fazer e o que eu salvei. Legal. O Gabriel Bosco pergunta aqui: qual é o tipo de atacante mais difícil de marcar? Atacante que é veloz e driblador ou a atacante trombadora que faz muito bem pivô? Os dois para mim é bem difícil. Eu já tive a possibilidade, eu marquei já as duas formas, rápida e muito boa no drible, e assim como forte, faz um pivô sensacional. Então, acho que os dois, não tem como, assim, falar de um, assim, que é muito difícil, é muito difícil. Bom, gente, acho que é isso. Separamos aqui as principais perguntas, as mais legais. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Ana. Ana, você quer deixar aí alguma rede social, algum meio de comunicação para o pessoal te seguir daqui para frente?
Eu tenho o Facebook, né? É Analice Silva, tem o Instagram também, que é ana._03, e tem o Twitter tá Analice, mas eu não mexo muito, mas é Instagram e Facebook mesmo. Então, gente, segue elas nas redes sociais e não se esqueçam, né? Se vocês gostaram desse vídeo, lembre-se de deixar aquele like, deixe os comentários. Aí, Ana, antes de eu esquecer, fala aí uma próxima jogadora aí para eu ir atrás, para tentar conseguir uma entrevista. Como eu prometo aqui no canal, eu vou tentar conseguir outros 500, mas tentar a gente tenta. Indica uma aí para eu ir atrás, tentar também fazer um bate-papo. Qualquer time ou pode ser do meu? Qualquer uma que você achar melhor. Meu Deus, agora não vem nenhuma na minha cabeça, assim, que queira mesmo falar, assim. Ai, caraca. A Jéssica do meu time. Jéssica da Ferroviária. É zagueira também. Ela tem Parceira de zaga? boas. Sim, sim, muito parceira. A gente tem uma amizade muito, muito grande, assim. Eu, em todos os clubes que eu passei, graças a Deus, essa questão de ser titular ou não, a gente sempre foi sadia essa briga. Eu sempre fiz amizade com todas, assim. E ela é mais uma, assim, já é uma amiga minha, assim, que em 3 meses parece que a gente já se conhece há anos, assim, sabe? Há anos. A gente se ajuda muito, dentro e fora de campo. Ela também tem uma história de vida fantástica, assim, ela é exemplo também como ser humano, como jogadora. A história de vida dela no futebol também fora é incrível. Espero que ela possa poder contar um pouco também, que vai ajudar muitas pessoas, assim, para não desistir também, sabe? E creio que ela vai poder falar com você também, tenho certeza disso. Uma Legal, então, parceira, uma amiga, que o aí, futebol Jéssica. me deu também. Legal, ó, Jéssica, ela tá falando que você vai vir, então não quero ver desculpas depois no Instagram. É, ela vai, Mas, ela vai, ela vai. mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ferroviária, se quiserem mandar uma camisa, pode mandar. Eu não tinha uma camisa da Ferroviária, por isso que eu botei o Atlético Mineiro aqui. Então, se quiserem mandar, eu aceito. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado muito, Ana, deu para conhecer bem a sua carreira, conhecer bem a sua trajetória no futebol. Você que mostrou que teve muitas dificuldades, muitos problemas sérios Sim. ao longo, e você conseguiu passar por cima de todos. E hoje você é uma campeã de Libertadores, coisa que acho que todo jogador tem um sonho. Sua carreira, Graças a espero aí Deus. que você ainda tenha vários anos, ainda consiga jogar em vários clubes ou fazer uma carreira Amém! na Ferroviária mesmo. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa aí o comentário, compartilha com seus miguxos e até Muito like, muito like, muito muito like. like. Só com o like aí. Vamos fazer. Vamos ver. Até a próxima. Eu agradeço muito, viu? Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha carreira. Claro que a gente tem muita, muita história, assim, mas acho que foi o suficiente para mostrar que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Sabemos que está muito difícil o que a gente está passando hoje, mas creio que eu falo que Deus está no controle de tudo, sabe? Na minha vida sempre foi Ele, o agir dele na minha vida, assim, a partir do momento que eu coloquei tudo nas mãos dele, começou a não dar tudo certo. Então, eu falo assim para as meninas que muitas vêm perguntando: Ah, Ana, você teve chance de desistir? Não, não desistiu. Eu falei: Não, não, porque se a gente desistir na primeira oportunidade, a gente não vai saber se valeu a pena. Então, a gente tem que tentar, porque Deus dá a oportunidade, então cabe a nós aproveitá-la. Ele abre as portas, cabe a nós continuar com elas abertas. Então, o futebol é isso, o futebol é oportunidade, o futebol, se você sonha, você tem que continuar sonhando, tem que ir atrás. Eu fui atrás só com uma mochilinha, larguei tudo para trás, levei vários não tive oportunidades em alguns clubes, mas me deram outras e hoje o que eu sou foi por pessoas que me ajudaram muito. Se eu fosse falar os nomes aqui, ia ficar o dia todo, mas foi Deus que me deu essa oportunidade, esse dom. Então, só cabe a mim agora poder honrar esse dom que ele me deu, colocar ele na frente de tudo e dizer para as meninas não desistir, que hoje está muito mais fácil, assim, em relação ao que a gente viveu. Hoje tem escolinha, tem tudo, assim, tem categoria de base, então está um pouco mais fácil. Então, não pode desistir. Acho que a gente tem que arriscar sempre, porque o não a gente sempre tem, né? Então, você tem que tentar. Vai tentando. O Cafu foi um exemplo, claro, nove nãos aí, não conseguiu, foi já campeão mundial, olha os títulos que o cara ganhou. Então, acho que tudo é persistir, colocar Deus na frente, que tenho certeza que tudo dá certo. Então é isso, gente. Não vou falar nem mais nada depois disso. E, Ana, você está Obrigadão, convidada aí viu? para uma próxima entrevista, né? A gente marca aí de novo mais para frente. Gosto também se você quiser. Sim, sim. Então é isso. Não, bora, bora. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou!